Beleza. Então, estamos gravando. Bom dia, boa tarde. Né? Dizem que a diferença não é só no horário, é que se já almoçou ou não. Né? Então, independentemente, estamos aqui novamente. Pessoal, eu imagino que vocês estejam acompanhando o calendário, né? Nosso calendário de aulas. E se vocês observaram, nossos assuntos desse primeiro bloco se encerram na aula de hoje, né? Então, a próxima aula é a entrega da avaliação desse primeiro bloco. Não elaborei nada ainda, então não se preocupem, tá? Não tem spoiler de nada aí, nem falando que eu vá tendenciar alguma coisa, até porque vocês terão um tempo grande para fazer, então eu pretendo já nos próximos dias disponibilizar a avaliação. Né? Nesse primeiro momento aí a gente não vai inventar muita coisa, até porque nesse período de final de ano é mais complicado para dar um feedback, porque o nosso calendário ele é muito encurtado, né? Então a gente vai ter depois esses momentos específicos. Mas, de qualquer maneira, não se preocupem, porque a gente não vai fugir muito do que a gente... Né, a gente não vai fugir, na verdade, do que a gente falou em aula e das atividades que eu disponibilizei para vocês. Então, quem está acompanhando a disciplina aí vai conseguir, né, realizar uma avaliação tranquilamente. Bom, e aí, né, então, assim, a gente tem a próxima aula como a entrega da avaliação, depois a gente tem aí um período de um mês, né, de recesso, e nós voltamos na primeira semana de fevereiro. Então, basicamente, hoje é a nossa última aula síncrona, né? Na próxima aula, vocês têm essa entrega, e depois, aí já é Natal, né? aí já é feriado mesmo, né? Oficial do calendário, e aí entramos nesse período de intervalo grande, tá? Mas, de qualquer maneira, né, apesar de vocês não estarem em atividades letivas, se vocês estiverem estudando em janeiro ou com dúvidas em janeiro sobre algum tópico, às vezes querem aproveitar para pôr em dia e tal, eu continuo online, tá? Então, vocês podem mandar os e-mails de vocês, talvez eu demore um pouco mais para responder, mas não podem mandar à vontade, tá? Bom, então, como eu havia comentado com vocês na semana passada, né, a gente tem essa linha lógica desse primeiro bloco, que é teoria atômica, estudar a unidade, estudar as propriedades dos átomos dentro da organização maior que é a tabela periódica, e hoje a gente vai falar sobre ligações químicas, ou seja, como é que esses átomos vão interagir uns com os outros e por que eles vão interagir uns com os outros. Existe um tópico que não abrange a nossa disciplina por enquanto, que é o de geometria. Né? É importantíssimo para as diversas áreas, vocês principalmente que vão utilizar bastante química orgânica, vão precisar de conhecimentos de geometria. Eu vou deixar essa parte de geometria na parte assíncrona, não vou cobrar isso em avaliação, mas eu recomendo fortemente que vocês assistam às aulas, que vocês tragam dúvidas se tiverem. Vou deixar também exercícios, né, mas não vão ser exercícios de avaliação também. Então, só para vocês terem acesso a esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante para a determinação de propriedades, tá? Então, quando vocês forem para as disciplinas específicas, tá bom? Bom, até a aula passada, se alguém tiver alguma consideração, como eu sempre falo, pode trazer, pode se manifestar, seja via chat ou com microfone, tá? Fiquem bem à vontade aí para fazer as colocações que vocês acharem que precisam ser colocadas aí nessa aula, ou conversem comigo depois da aula também, tá bom? Bom, vamos lá então. No nosso tópico de ligações químicas, antes da gente especificamente falar sobre as ligações, então a ligação acontece desse jeito, acontece do outro, a gente precisa entender qual é a estrutura daquele átomo que vai se ligar com o outro. Então não é o átomo inteiro que se liga com o outro, né? Tipo, todos os elétrons do átomo vão se ligar com todos os elétrons do outro átomo. Não, tá? O que vai acontecer é que a gente tem alguns elétrons que vão se ligar a outros elétrons do outro átomo ou de outros átomos por algum motivo especial. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar entender, e eu vou até colocar aqui embaixo para a gente começar a refletir sobre a pergunta: por que os átomos se ligam? Por que vocês acham que os átomos vão se ligar?
Para ter estabilidade Ingrid. de elétrons. Para ter estabilidade de elétrons, vou colocando aqui as considerações de vocês e daí depois a gente discute. Pode falar, Ingrid. Eu acho que se ligam para formar ligações, ainda que seja redundante, mas assim, para acho que fornecer mais estabilidade na estrutura. Beleza. Fornecer. Estrutura. Elvira, pode falar. Elvira, fica à vontade. Para completar o octeto. Completar o octeto. O Felipe colocou no chat estabilidade e equilíbrio. Bom, temos algumas considerações aqui, né? E aí eu vou aproveitar para fazer algumas considerações em cima delas. Primeiro, tem alguns termos que talvez vocês estejam acostumados, mas eles não são os termos mais adequados para atribuir, né, propriedades ou relacionar propriedades com os átomos e suas interações. Quando a gente fala, percebam, apareceu muito a palavra aqui, estabilidade, tá? E o termo estabilidade, ele está correto, ele está associadamente correto com ligações químicas, né? Então, quando a gente fala em estabilidade. Só que a estabilidade em si é de uma coisa muito específica, né? E ela, por exemplo, por que ela não pode ser do que foi colocado aqui? Vamos lá. De elétrons, na verdade, os elétrons em si, eles são independentes, né? Então, se a gente tem 1 elétron, 20 elétrons, 40 elétrons, eles vão existir naquela estrutura, né? Então, os elétrons em si, eles vão ter os efeitos de repulsão e atração com o próton, estando lá ou não. Né? É aquilo que a gente falou dos níveis de energia. Os níveis existem. Se tem elétron para ocupar ou não, depende do átomo. Tá? Então, o elétron é uma entidade, é uma espécie, é um ponto independente dentro de toda essa estrutura. E aí, vai relacionar muito com esse outro ponto, fornecer estabilidade na estrutura. Estabilidade estrutural vai estar muito associado ao ângulo de ligação. Tá? Então, quando a gente fala em ângulo, em estrutura, a gente vai associar ângulo, tipo de ligação, outras relações de forças, tá? Então, estabilidade estrutural eu chamaria de consequência das ligações químicas e não necessariamente um objetivo para que as ligações ocorram, tá? Deixa eu ver uma outra colocação. A Erla colocou que permitir a relação para a produção de substâncias. Na verdade, produção de substâncias era, né? Vou até colocar aqui. Ou seja, né, formar as moléculas também é consequência das ligações. Então, tanto substâncias quanto estrutura são consequências das ligações. Tá? Minha filha canina está dando boas-vindas aí para alguém na rua, tá? Não deem bola. Consequências das ligações. E o que a gente tem mais aqui? A questão de completar octeto, né? Então, o que é completar octeto? Essa palavra aqui, o octeto, é muito falada, é muito colocada, é muito explorada, mas de muitas formas errada, tá? Na verdade, o octeto é uma generalização.
Por exemplo, o hidrogênio tem um elétron. Quando ele se liga com outro hidrogênio, a gente vai falar sobre isso com detalhes, eles têm 2 elétrons. E acabou. Ele não vai mais ter elétrons. Isso significa o quê? Que ele não está estável, que ele não adquiriu estabilidade, que ele não fez uma ligação eficiente? Não, ele fez a ligação, ele só não atingiu 8 elétrons. Então, o 8 é um número colocado como a maioria faz 8, então a gente chama de 8, mas é simplesmente uma generalização. Elementos do bloco D, por exemplo, né, que a gente viu lá, que são os blocos de metais de transição, também não tem 8 no final, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de alguns átomos que emprestam elétrons. Isso não existe mais, tá? Então existe é um termo que não se usa mais, mas vocês já devem ter ouvido falar em uma ligação lá que emprestava elétrons, né? Assim, chamavam de ligação dativa, tá? Se vocês ouviram falar disso, esqueçam, porque não existe, né? O que seria força forte, Dayana? Não conheço esse termo. Ou talvez conheça com outro nome, não sei, mas não sei te dizer. Pelo menos não lembro desse. Acho que tem mais de um termo para isso, mas é que são forças, são as principais forças da natureza, né? Aí seria, acho que a força nuclear, que é a força forte, fraca, eletromagnética, algumas coisas assim. Aí são das moléculas mais pequenininhas, acho que são quarks, sabe? Aí eu acho que é mais a parte de quântica, assim, das matérias pequenininhas. Pode ser das partículas subatômicas, né? Então, assim, Daí, a partir disso, a gente tem as ligações maiores, né? Enfim, acho que é um pouco mais... Não, mas... Achei que talvez seria relacionado com isso, porque é força nuclear, né? Aí, na verdade, assim, né? Pode ter uma relação, eu só não sei te dizer se é direta, né? Mas eu posso procurar, posso explorar aí alguma informação nesse sentido, mas eu não sei te dar uma resposta agora, não, tá? Não sou um conhecedor aprofundado de química nuclear, né? Então vou ter que achar alguma fonte aí para investigar se existe alguma relação direta, porque a gente geralmente, quando fala de ligação, o nosso estudo é direcionado para o elétron, né? Então a gente vai observar como que esses elétrons interagem, mas fico devendo por enquanto, tá? Bom, então, já excluímos, né, o termo dativa com essa questão de empréstimo, mas a gente sabe que alguns elementos não ficam com 8 elétrons, assim como alguns que são costumeiramente utilizados também não ficam com 8, tá? Então, a gente não vai usar o octeto, porque o octeto é uma generalização. Existem alguns exercícios, existem alguns termos que vão chamar de octeto, até por conveniência, tá? Vocês vão encontrar, mas vocês têm que saber que nem tudo é 8. Então, evitar ao máximo utilizar esse termo octeto. Então, a gente vai falar dessa estabilidade e associar a estabilidade a um termo que vai generalizar o motivo da ligação química, que é a estabilidade energética. Eu comentei com vocês já, mas aqui a gente destaca. Lembra que eu falei? Se a gente tiver a opção de escolher dormir ou ir para a aula, a gente vai escolher, como eu falei para vocês também, ir para a aula. Não, a gente vai escolher dormir. Por quê? Porque o abaixamento de energia vai ser potencializado, o abaixamento vai ser potencializado, então quer dizer, cada vez vai baixar mais a energia e o sistema vai ficar mais estável. E aí quando fala estável, tem que tomar muito cuidado, porque tem várias interpretações para estável, mas ele vai ficar mais confortável. Então a gente vai utilizar aqui uma nomenclatura não muito científica, onde a gente fala que essa estabilidade energética deixa os átomos confortáveis. Tá? E para eles atingirem essa estabilidade energética, o que eles precisam? Eles precisam ficar mais próximos possíveis de quem está com baixa energia, né? Então, quanto mais baixa for essa energia, mais eles vão querer ficar parecidos. E quem é que tem uma energia baixa, né? Então, vamos colocar aqui. Quem são as mais baixas energias dos átomos, ou atômicas, né? Quem são os átomos com mais baixa energia? E aí a gente já vai entender por que são os com mais baixa energia.
Quem vocês acham que seriam? Os gases nobres. Isso aí, Leonardo, tá? São os gases nobres. Os gases nobres, quando a gente fala deles, o pessoal costuma dizer, eles não reagem. É mentira, tá? Eles reagem sim. Tem compostos de xenônio, por exemplo. Tem um gás chamado hexafluoreto de xenônio. São 6 flúoros ligados ao xenônio. Então eles reagem. Tem reações específicas, tem explicações específicas. Não vem ao caso agora, mas eles reagem, tá? Agora, os gases nobres, não quer dizer que eles têm baixa energia por terem o octeto completo. Né? Eles têm ali as suas quantidades de elétrons na última camada completas. Mas o que significa? Seus orbitais estão completos. E quando os orbitais estão completos, significa que ele não precisa fazer mais nada. Ele está com o nível de energia suficiente comportado ali, sem nenhum desemparelhamento, ou seja, sem nenhum elétron sobrando nem faltando. Né? Naqueles desenhos de orbitais que a gente viu na semana passada. Quem são esses elétrons? Depende. É o orbital S, é o orbital P? O que tem ali no meio? Ele está com tudo completo. Então, quando ele está com tudo completo, para ele é tranquilo, tá? Então, os orbitais desses gases nobres estão completos. Consequentemente, né, o que os átomos vão querer é se assemelhar a estes átomos de gases nobres. Só que, claro, lembra que a gente comentou lá nas nossas primeiras aulas, a identidade do átomo é o quê? É o número atômico. Se o número atômico é o mesmo elemento. Só que, se for um número atômico diferente, são elementos diferentes. Então, como é que ele vai se assemelhar aos gases nobres, né? Para se assemelhar, assemelhação, né? Ou assemelhamento. Para se assemelhar. Se assemelhar aos gases nobres, não vai ser tendo o mesmo número de prótons, porque se for para ter o mesmo número de prótons, ele vira um gás nobre, né? Ele teria que ter uma reação nuclear e virar um gás nobre. O que acontece? Ele vai se assemelhar em relação ao número de elétrons. Então é para isso que ocorre uma ligação química, para que haja um assemelhamento em número de elétrons com os gases nobres, para que haja, então, a maior proximidade possível com o abaixamento de energia, ou seja, a estabilidade energética dos átomos envolvidos. Tá? Se não ficar claro, por favor, me interrompam, me perguntem, a gente volta. Tá? Eu tentei estabelecer uma linha, mas nem sempre a linha que eu acho que é clara para todo mundo. Bom, e aí, o que a gente tem que fazer para tentar entender um pouco disso, ou começar a entender um pouco de como isso vai acontecer? A gente já vai trabalhar com os tipos de ligação e tal. Vamos ver, até essa parte de configuração eletrônica a gente comentou um pouco na semana passada. Eu comentei com vocês, falta ainda eu deixar uma aula extra lá de ligação, de distribuição eletrônica, né, de configuração, mas a gente comentou um pouco sobre as formas de desenhar a configuração eletrônica. Então, para nós, o que era interessante? Saber que dentro, né, de forma mais interna, né, ou seja, eles chamam de caroço, né, tem vários nomes que eles usam, existem os elétrons que para nós interessa apenas saber que estão lá. Né? Então, a gente vai desenhar eles como sendo o núcleo do gás nobre. Então, quer dizer, o hélio, a configuração do hélio é 1s2. Significa que... então, esse termo caroço eu também comecei a ouvir quando eu comecei a ler algumas outras referências, mas para mim ele é um termo... Não, ele tá certo, é uma tradução livre, né? Assim, veio uma tradução direta. Para mim era um termo novo, nunca tinha ouvido na minha graduação, mas eu vi que várias referências começam a trazer, inclusive a que eu deixei para vocês nos exercícios, tá? Então, é usual, né? Talvez não seja o cientificamente correto, mas é usual, tá? Então, o hélio, ele tem essa configuração de 1s2. Significa que, antes de toda essa configuração que eu estou explicitando aqui, tem a configuração 1s2. Mas esse 1s2 não vai interessar para nós, né? Esse 1s2 aqui, ele é interno, ele é do caroço, ele é dos elétrons mais internos. Então, tudo bem, deixei ele lá, deixei ele quieto, e a gente não precisa se preocupar. Para o neônio, a gente tem 1s2, 2s2,
2p6. Também, quer dizer, para nós aqui, quer dizer que ali dentro não interessa muita coisa. Esses elétrons não vão participar dos fenômenos de ligação. Quem vai participar são sempre os elétrons mais externos. E aí, a gente vai precisar lembrar de uma terminologia importante. Elétrons mais externos são os chamados elétrons de valência. Tá? É muito comum a gente chamar de camada de valência. Não é o termo científico mais correto. O termo mais correto é nível de valência, tá? Ou subnível de valência. Camada dá uma ideia igual cebola, né? Uma camada em cima da outra camada. Agora, a gente tem que lembrar que esse termo camada vem daquelas teorias atômicas que parecia que o átomo era bonitinho, né? Tinha as órbitas bonitinhas e tal. A gente sabe que não é mais assim. Então, o termo camada já está ultrapassado, mas se usa também. Então, o ideal é tentar substituir por nível de valência, elétrons de valência, tá? Quando possível, né, fazer essa readequação de linguagem. Elétrons de valência, então são os elétrons que estão mais para fora. E aí, elétrons de valência são esses elétrons que estão destacados aqui, tá? Então, por exemplo, ó, quem são os elétrons de valência do lítio? É o 1 elétron que está no 2s. Opa! Um elétron que está no 2s, esse 2s1. Quem são os elétrons de valência do nitrogênio? São os elétrons que estão no 2s2, 2p3. Então, são esses 5 elétrons que estão mais para fora. Quem são os elétrons de valência do enxofre? São esses aqui, ó, o 3s2, 3p4. Tá? Então, são 6 elétrons que estão ali no nível mais externo, né? Na camada, se for usar, na camada mais externa. E para que isso importa para nós? Porque são estes elétrons que podem participar das ligações. Lembra que a gente comentou que existe uma energia necessária para se tirar ou para se doar um elétron, né? E essa energia necessária vai tentar pregar da onde? Bom, imagina, você tem lá uma cebola. Você não vai tirar primeiro o miolo da cebola, você tira primeiro a casca, né? Se fosse a analogia que fosse fazer com uma coisa de camadas. Mesma coisa, você vai pegar os elétrons, você vai tentar compartilhar os quais primeiro? Os de fora. E aí depois você vai tentando compartilhar os outros se houver necessidade. Dificilmente há, mas pode acontecer. Então, a gente tem que estes elétrons aqui, os mais externos, são os mais importantes para as ligações acontecerem. Consequentemente, a gente vai ter uma representação específica para esses elétrons, que é o que a gente chama de simbologia de Lewis. A simbologia de Lewis vai desenhar para nós o seguinte: o elemento na forma de símbolo, tá? Então, a gente vai desenhar o símbolo do elemento. E fora, a gente vai desenhar apenas os elétrons de valência, apenas os elétrons mais externos. Quantos? Quantos forem, tá? A gente vai lá e desenha, por exemplo, em formas de bolinhas, tá? Então, essas bolinhas aqui são os elétrons de valência. Professor, mas eu vi em algum lugar que estava assim, ó. Estava lá, por exemplo, vamos pegar o alumínio, né? O alumínio tem 3. Então, 1, 2, 3. Ah, mas eu vi em algum lugar que estava assim, ó. Alumínio X, 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 né? Estava lá com xizinho. Pode? Pode, tá? Pode. É mais comum a bolinha cheia. Mas eu vi com xizinho, pode? Não tem problema. Ah, eu vi em outro que era mais romântico com coraçãozinho. Pode? Pode. Dá mais trabalho, mas pode, tá? Esse eu nunca vi, tá? Mas vai que existe, né? Ó, eu não sei nem fazer coraçãozinho. Como um bom capricorniano sem coração, eu não sei fazer coração. Então, vê. Ó, algo assim. Tá? Pode? Pode. Tá? Professor, eu vi em outro lugar com barrinha, assim. E um pontinho quando sobrava. Pode? Não recomendo muito, tá? Por quê? Porque daí confunde. Essa barrinha geralmente está mostrando um par de elétrons já. E aqui no pontinho o elétron sobrando. Você precisa usar 2 simbologias. Então, eu recomendaria que não utilizassem esta, tá? Capricornianos fazem caveirinha. É mais adequado pra gente. é mais adequado fazer caveirinhas. Ou pedras de gelo, cubos de gelo.
Tá? Mas a simbologia, claro, né? É uma brincadeira, mas assim, vocês podem usar o que fica mais fácil. Bolinha é o mais tranquilo, né? Aí tem gente que representa com um xizinho e tal, pode fazer. O que importa para nós é ter quantos elétrons são os mais externos, tá? Então a gente pode fazer essa referência para mostrar quantos são eles. E aí, essa simbologia de Lewis, né? Ela vai ser importantíssima para a gente desenhar as estruturas moleculares, para a gente desenhar essas moléculas depois, tá? Então, fica claro para todo mundo o que é essa simbologia de Lewis, essa estrutura de Lewis, como fazê-la, como pegar essa distribuição eletrônica e colocar esses elétrons para esse tipo de representação? Alguém não entendeu algum ponto? Quer que eu retome? Não? Bom, e aí existe literalmente um passo a passo, tá? E esse passo a passo não adianta, se você não usa diariamente, você não decora. Eu sou um que não uso diariamente, então não decoro, eu vou atrás da fonte sempre. Para que a gente desenhe as estruturas das moléculas. O que eu quero dizer com isso? Para representar as moléculas corretamente a partir dessas estruturas de Lewis, a partir das ligações que elas fazem, a gente tem um comando, né, de como isso vai acontecer. E aí a gente vai precisar analisar o seguinte. Primeira coisa é saber desenhar a estrutura de Lewis. Depois, nós vamos fazer passo por passo aqui para tentar representar cada uma delas. Ao invés de ler as instruções, a gente vai fazer o quê? Exercícios, e nós vamos tentar desenhar a partir dessa regra aqui, essas estruturas de Lewis. Tá? Então, eu vou começar desenhando... vou fazer o PCl3 mesmo, né? Vamos fazer na ordem aqui, tá? Vamos começar com o PCl3. Vamos olhar quais são as regras de Lewis para desenhar as estruturas e desenhar como é que essa molécula está ligada. Né? Você vai falar, professor, mas dá para fazer um chute aqui. Só que a molécula vai ficando cada vez mais complicada e aí o chute nem sempre funciona. Por exemplo, quando a gente vai falar de nitrila, C-tripla-N, tem átomos que podem se ligar ao nitrogênio e tem átomos que podem se ligar ao carbono. Então você vai ter lá CN e NC. E aí, como é que eu faço? O que isomerizou? O que aconteceu? Então, determinar as fórmulas de Lewis é muito importante para que a gente tenha bem delimitado aqui, bem delineado, quem é que vai participar da ligação e como. Então, vamos lá. Primeira instrução diz, some os elétrons de valência de todos os átomos considerando a carga total. Então, quem é que vai ter carga total? Íons. Íons têm carga, tá? Então, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, né? Vou colocar aqui para baixo. Se a gente fosse trabalhar com nitrato, é o N3-. Então, nós precisaríamos considerar a carga. Como aqui neste exemplo nós estamos trabalhando apenas com moléculas neutras, não precisamos nos preocupar com a carga. O que a gente vai fazer? Então, vamos voltar lá de novo. Some os elétrons de valência de todos os átomos considerando a carga total. O que eu vou fazer? Vou separar quem são esses átomos. Nós temos o fósforo e nós temos o cloro. Tá? Quantos cloros nós temos? 3. Então, ou a gente multiplica por 3, ou a gente desenha os 3 aqui e faz a distribuição eletrônica deles. Vou colar daqui da nossa tabelinha a distribuição eletrônica para não precisar fazer de novo. Então, eu vou achar aquele comando que a gente fez lá desde o começo. Acha o número atômico, do número atômico vê quantos elétrons tem, de quantos elétrons tem, eu faço a distribuição em subníveis e níveis e acho a distribuição eletrônica. Então, para o fósforo, ó, vou usar um marca-texto aqui mais fácil. Para o fósforo, nós temos esta distribuição eletrônica aqui, tá? Que é neônio lá dentro, gás nobre, não interessa o que tem lá dentro, 3s2, 3p3. Então, vamos lá. Distribuição é neônio, 3s2, 3p3. E para o cloro, cadê o cloro? Aqui.
Neônio também, 3s2, 3p5. Então, volta lá. Neônio, 3s2, 3p5. E todos os outros cloros são iguais, né? Então, todos os outros cloros têm a mesma distribuição eletrônica. Percebam, a instrução lá da estrutura de Lewis diz para nós o seguinte, que a gente não tem que considerar os elétrons mais externos do caroço, né, do núcleo mais interno. A gente tem que considerar os elétrons de valência. Então, quem são esses elétrons de valência? Vamos destacar aqui, ó. Elétrons de valência. Tá? Esses são os nossos elétrons de valência, ok? Quantos elétrons de valência nós temos? Vamos somar. Vou colocar uma coluna aqui para elétrons de valência. Quantos nós temos? Para o fósforo nós temos 5, para o cloro nós temos 7, para cada um. Então, o nosso total, 21, 26 elétrons de valência. Tá? Se alguém não entender alguma etapa, me interrompe. Tá? Às vezes a gente pula a etapa aí e não ficou clara a primeira. Então, pergunta que eu volto. Ok. O que diz então para nós a segunda instrução para a gente determinar a estrutura de Lewis das moléculas? Escreva o símbolo dos átomos mostrando como estão ligados entre si e ligue-os por meio de uma ligação simples, uma linha representando 2 elétrons. Tá? E aí vem a pergunta, como é que eu vou saber quem está ligado em quem? Aí a gente vai precisar partir de algumas informações que vão se tornar intuitivas com o tempo. Tá? Quais são elas? Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho o fósforo e 3 cloros, né? O que a gente já tem que saber? Que, como a gente viu lá nas primeiras aulas, alguns dos átomos fazem alguns tipos de ligação específicas, né? Por exemplo, o cloro, ele vai fazer uma ligação só, porque para ele atingir configuração de gás nobre, ele está ali, ó, lá na fileira, na coluna, no grupo, do ladinho do gás nobre. Então, ele vai fazer uma ligação só. Ah, professor, mas eu ainda não estou acostumado com isso. Não tem problema. Este método aqui vai mostrar que se você fizer errado, não vai dar certo a conta. Você vai voltar. E aí você vai... Se você não lembra disso, a gente vai trabalhar daqui a pouco. Se você já lembra, facilita que a gente faça essas considerações, tá? Então, por exemplo, se o cloro, né, estivesse no meio, eu teria que ligar ele a um fósforo, a um cloro e a um cloro. Faria sentido? Não, porque este cloro aqui vai fazer 3 ligações, este vai fazer uma e este vai fazer uma. Tá? Então, o primeiro ponto é, eles vão fazer um número de ligações diferentes, alguma coisa está errado aqui. Outro ponto é que se a gente, por isso que eu falo, se a gente tiver algum conhecimento já anterior, mas que a gente vai explorar daqui a pouco, ajuda, que é, o cloro não faz 3 ligações, e o fósforo precisa de mais que uma. Quantas? Não sei, mas ele precisa continuar. Então, essa estrutura aqui de cima está errada, tá? Então, já vou colocar aqui um xão para vocês não se confundirem. Quem é, então, que nós vamos usar como estrutura? Bom, então, geralmente, uma dica. Quando nós temos átomos diferentes, por exemplo, PCl3, nós temos mais de qual? Do cloro. Então, provavelmente, o que nós temos menos é o que vai ser o átomo central. Então, nós vamos desenhar ele no centro. Tá? E vamos colocar as outras ligações em volta. Cloro, cloro, cloro. É assim? Não sei. Daqui a pouco a gente descobre se tudo der certo. O outro ponto importante é, por isso que eu falei para vocês que eu vou deixar uma aula de geometria para ajudar vocês a elaborar esses raciocínios. Será que a ligação fósforo-cloro-cloro é daquele jeito? Ou é desse jeito? Ou é desse jeito? Será que tem alguma lógica para a gente determinar algum deles? Então, a gente vai
partir de algumas informações de geometria, como eu falei para vocês, como um conteúdo extra para ficar mais fácil entender ligações. Eu vou deixar as aulas, tudo lá para vocês, mas não vou cobrar a avaliação. Mas eu acho que é importante vocês conhecerem. Por quê? Porque a estrutura de Lewis já pede, né? Ó, mostrando como estão ligados entre si. Então, ele já pede a geometria anteriormente, né? Mas se a gente não tem, a gente sabe que são ligações que estão acontecendo entre os átomos. Tudo bem até aí, nesse ponto da informação de Lewis. Observe o seguinte, ó. Uma linha representando 2 elétrons. Então, uma linha representa 2 elétrons. O que 2 elétrons fazem? 2 elétrons se ligam. Então, uma linha representa a ligação química. Tá? Então, aqui nesse caso, nós temos que o fósforo está ligado a 3 cloros, ainda sem saber qual é a forma correta de ligação. Tá? Beleza. Somamos, então, os elétrons de valência e desenhamos, eu já vou adiantar para vocês, a forma correta é essa aqui. Tá? Só para a gente trabalhar da forma correta, mas cometer esse erro não vai atrapalhar em desenhar os tipos e a estrutura da molécula. O que a terceira instrução nos pede? Complete os... Olha como os livros usam, os octetos, né? E perceba, se a gente tivesse hidrogênio não ia dar certo, tá? Mas aqui teria uma dificuldade em substituir palavras, então eles colocam. Por isso que eu falei, vocês vão encontrar ainda e sabem o que é, mas sabem que não é a forma mais correta de se trazer. Complete os octetos em torno de todos os átomos ligados ao átomo central. Então, quem são os átomos ligados ao átomo central? Vamos procurar quem são os átomos ligados ao átomo central. Ó, o átomo central é o fósforo, né? Então, vamos colocar aqui. Né? O átomo que está no centro. Quem são os elétrons... quem são os elementos ligados ao átomo central? Os cloros, tá? E aí a gente vai observar quantos elétrons os cloros têm. 7 cada um. Se precisa ter o octeto, quantos ele já tem? A ligação, e aí a gente vai ter que fazer esse destaque aqui, ó. Ligação, como eu comentei com vocês agora há pouco, são 2 elétrons. Cada traço são 2 elétrons. Vale para quem esses 2 elétrons? Para os 2, tá? Então, contabiliza para ambos os átomos. Tá? Vai contabilizar para os 2 átomos as ligações, certo? Beleza. Se vai contabilizar para os 2 átomos, então a gente vai ter que olhar átomo por átomo para fazer essa conta de quantos elétrons eu preciso para completar o, entre aspas, octeto. Então vamos lá. Pego o cloro, já tenho 2 aqui da ligação. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro cloro já tem 2 aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro cloro também já tem 2 aqui na ligação. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 26. A gente usou quantos? Ó, vamos colocar aqui. 26. Para 3 ligações, que são essas 3 aqui, ó, em verde destacado aqui, ó. Eu vou destacar aqui em verde também para vocês poderem localizar depois. Para as 3 ligações, nós utilizamos 3 pares. Então, usamos 6 elétrons. Tá? 3 pares. Então, sobrou 20 elétrons. Desses 20 elétrons, nós seguimos a estrutura, a instrução 3. Complete os octetos em torno de todos os átomos ligados ao átomo central. Nós completamos
os octetos no cloro. Então, para completar octetos, né? E aí foram as simbologias. Nós usamos os pontinhos alaranjados que estão lá, né? A gente usou quantos? 6 para cada um, 18 no total, certo? 18? É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Isso. 18 no total. Olha aqui. (18 elétrons). Se nós usamos 18 elétrons, sobram 2 elétrons, tá? Deixa eu apagar aqui em volta só para facilitar o nosso desenho. Opa, vou voltar ali com 2 elétrons. Aqui. Isso, tá? Sobram 2 elétrons. O que eu faço com esses 2 elétrons? Vamos lá, estrutura de Lewis. Coloque todos os elétrons restantes no átomo central, mesmo que isso resulte em mais de 8 elétrons em torno do átomo. Perceba, ele mesmo está dizendo, 8 elétrons não é regra, pode ter mais. E vai acontecer em algumas situações, não para nós agora, tá? Esses 2 elétrons, então, vão para o átomo central. Claro, eu desenhei aqui, não está a melhor forma representada, quando vocês forem ver geometria, vocês vão falar, professor, não ficou muito igual, tem algumas coisas diferentes ali, beleza, tá? Algumas coisas vão ficar diferentes e tudo bem. Não desenhei levando em consideração a geometria, porque a gente não viu isso ainda, não quero complicar, eu quero que a gente tenha um modelo. Usamos esses 2 elétrons, né? Então, usamos aonde? No átomo central. Quem é o átomo central nesse caso? O fósforo, tá? Beleza. Então, fizemos isso. O que falta agora? Aí tem 5. Se não houver elétrons suficientes para que o átomo central tenha um octeto, tente fazer ligações múltiplas. O que são ligações múltiplas? Duplas ou triplas ligações. Tá? Então, quer dizer, faltou elétron, vamos fazer de outras conexões possíveis. Tá? Se vocês olharem de forma simplificada, vocês vão contar e falar, professor, mas todos eles obedecem 8. Ó. O cloro a gente já viu que ficou com 8, porque ficou com 6 aqui e mais 2 da ligação. E o fósforo ficou com 2 de cada ligação, tem 6 e mais 2 aqui com ele. Tá? Ficou todo mundo com 8, beleza, mas é uma situação. Tem situações onde não tem 8. Tá? E aí, a pergunta que eu faço é, como é que a gente chama estes elétrons que estão aqui? Vocês vão perceber que a aula de hoje está cheia de termo novo, né? Mas ligação química é assim mesmo. Vai trazer um monte de terminologia. Estes elétrons que estão aqui na ligação, a gente chama de elétrons ligantes. E estes elétrons que estão aqui, né, fora, por exemplo, são chamados de elétrons não ligantes. Existe uma terceira denominação que são os chamados elétrons antiligantes, mas daí é outra história, tá? Não precisa se preocupar agora porque a gente não vai precisar deles. Eu sei que colocar assim, às vezes pode induzir, né? Falar assim, não, mas é assim, é assado, e depois surge uma exceção e tal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer para água. Apesar de vocês já conhecerem a estrutura, não tem problema, não é segredo nenhum. Mas vamos tentar fazer para água agora. Ó, 10 minutinhos para vocês tentarem fazer, esboçar uma ideia. A gente resolve. E aí o CO2 fica para vocês como exercício, tá? Vamos tentar fazer o da água aqui para ver se ficou claro, para ver se deu para entender a ideia. Então eu vou deixar aqui, ó, nas instruções das estruturas de Lewis, tá? Nós vamos fazer agora, né? Nosso exercício é montar a estrutura de Lewis da água, tá? E aqui tem um oxigênio, ó, oxigênio 2S2, 2P4,
tá? Para adiantar para vocês. E o hidrogênio, deixa eu colocar aqui como oxigênio para não confundir nada aqui na resolução do exercício. E o hidrogênio, 1s1, tá? Beleza? Então, ó, 10 minutinhos e a gente retoma. Podem tirando as dúvidas também, se quiserem, tá? Oi, Luiz, pode falar. ¿Puede volver a explicar la parte de los electrones sobrantes? Qual parte específica, Luiz? Serían los dos que sobran en el fósforo, los que Ah, tá. son no ligantes. Ah, tá. Eles são não ligantes, na verdade, assim, são elétrons que não participam das ligações naquela molécula. Então, por exemplo, ali naquele caso, o fósforo precisa fazer 3 ligações. Se ele precisasse fazer mais ligações, eles seriam elétrons ligantes para outra molécula. Neste caso ali, elétrons não ligantes são elétrons que ficam no orbital, mas eles não participam de nenhum tipo de interação. O que eles fazem? Geralmente eles têm efeitos de repulsão e interferem na geometria da molécula. Quando vocês forem assistir as aulas de geometria, vocês vão ver que esses elétrons não ligantes é que vão determinar essa estrutura, né? Se tem um ângulo, se não tem, se fica no plano, se fica fora, tá? Mas, por enquanto, a única informação relevante para a estrutura de ligação são elétrons que não participam de ligação naquela molécula. Poderia participar em outra. Tudo bem? Todo bien. Então tá bom. Vocês estão tão calados hoje, estão cansados, estão com preguiça específica de uma sexta-feira, ou estão com muitas atividades acumuladas. Vai chegando no final do semestre, final de períodos, né? Não desse semestre, porque o semestre continua, mas de alguns períodos aí as atividades se acumulam. Isso é normal. Vocês vão pegando esse ritmo, tá? Fiquem tranquilos. Processando a informação. Isso é normal, tá? Fiquem tranquilos. Processar, por isso que eu falo, não é na aula que vocês vão ter isso muito claro. Às vezes surgem várias dúvidas. Depois vocês vão processando aos poucos, tá? Então também eu não quero que vocês se assustem, porque a gente já vai ter avaliação, mas a ideia é que vocês vão tendo tempo de digerir isso tudo. Ano que vem, né? A gente, quando voltar ao semestre, a gente vai fazendo também no mesmo ritmo para não ficar tudo atropelado. Profe, Oi. ¿podría poner en la pantalla el ejercicio solo para analizarlo bien? El del fósforo y cloro. Sim. Aqui. Quer ele completo assim ou alguma Así parte? está bien. Assim tá bom? Então tá. Gracias. Imagina, eu vou deixar um pouco aqui, se alguém quiser rever alguma coisa, depois eu volto lá para as instruções, ou melhor, vamos fazer o seguinte.
Pronto, aí fica tudo numa página só. A disciplina de cálculo sempre vai competir com qualquer coisa, né? Eu sei que cálculo não é uma das disciplinas mais tranquilas do universo, então eu sei que vocês vão se dedicar aí, precisar se dedicar talvez um pouco mais, porque é cálculo, né? Cálculo é puxado mesmo, mas eu entendo, fiquem tranquilos. Monóxido de carbono, Christian, não é tão direto, tá? Ele tem uma instabilidade associada, não se explica diretamente por Lewis, assim, ele tem uma instabilidade associada daí por exceções, tá? Então, não, fica tranquilo, não dá para fazer necessariamente uma relação com Lewis. Tá? Tem uma interação, mas a gente geralmente faz por diagrama de orbital molecular, chamado teoria de orbital molecular. E aí a gente consegue explicar por que ele faz 2 ligações só ao carbono, não faz as 4, e mesmo assim existe lá a estabilidade da molécula, né, para ela existir, mas é instável no sentido de ser muito mais reativa. Mas só Lewis não vai explicar. Se vocês tiverem interesse em ler, chama teoria do orbital molecular. A gente não vai ver isso, mas é outra teoria que explica ligações, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, porque quem faz isso é geralmente a introdução da química orgânica. Vai trabalhar porque carbono explica melhor com teoria de orbital molecular. Podemos? Vamos tentar. E aí, vocês vão me dizendo se querem que eu pare em algum momento para retomar alguma coisa ou não. Bom, vou colocar algumas informações mais diretas aqui que a gente já tem, né? Mas, de novo, importante que a gente retome. Água, né? Então, nós temos 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio.
que ele pede primeiro? O somar os elétrons de valência. Nós sabemos, então, que os elétrons de valência, vou até separar aqui, ó, depois quando vocês forem ler, não misturar nos exercícios. Elétrons de valência são os mais externos. Para o hidrogênio, é o único elétron que ele tem, né? 1 e 1. E para o oxigênio, que a gente viu na distribuição eletrônica aqui, ó, são 6 elétrons do nível 2, tá? 6 elétrons. Então, nós temos aqui 8 elétrons no total. Escrever o símbolo dos átomos mostrando como estão ligados entre si, ligá-los por meio de uma ligação simples. Então, primeira coisa, se o hidrogênio só tem um elétron, ele não vai fazer 3, 4 ligações, né? Então, ele vai poder fazer uma ligação, né? Então, consequentemente, aqui, a gente vai ver que quem está no meio é o oxigênio, lembra da dica? Quem está em menor quantidade geralmente está no meio, e quem está em volta são os outros átomos ligantes ao átomo central. A pergunta é a mesma. Como é que o oxigênio está ligado ao hidrogênio? Para quem não lembra, nós fizemos até uma explicação sobre como isso acontecia naquela nossa primeira aula de conhecimentos prévios, tá? Então, quem quiser retomar, volta especificamente naquele trecho que foi onde a gente discutiu por que a água tem essa geometria, que é essa aqui, ó, tá? E lá a gente até detalhou um pouquinho, tá? Daí quem quiser volta lá, mas na aula de geometria que eu vou deixar para vocês também tem uma explicação plausível para isso. O que o item 3 pede? Completar os octetos em torno dos átomos ligados. Olha como a regra de octeto aqui não vale, né? Como é que eu vou completar o octeto no hidrogênio? O hidrogênio só comporta 2 elétrons, o hidrogênio só tem o orbital S, o orbital S só comporta 2 elétrons, não cabe mais ninguém. Então, não tem 8 elétrons para eu completar. Então, ele já só cabe isso mesmo, esse compartilhamento que ele fez, tá? Percebam como o octeto é errôneo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, lembra sempre, não é octeto, é o número de elétrons que o assemelhe ao gás nobre mais próximo. No caso, o gás nobre dele é o hélio, que tem 2 elétrons, tá? 4, então, coloque todos os elétrons restantes no átomo central. Vamos pensar, quem são restantes? A gente já usou 2 ligações, então, ó, desses 8 elétrons, usamos 4. Onde? Nas ligações. Tá? Então, sobram 4 elétrons. Bom, se sobram 4 elétrons, a instrução 4 diz o que para a gente? Coloque todos os elétrons restantes no átomo central. Então, vamos colocar os 4 elétrons no átomo central. A gente sempre organiza por pares, tá? Em aproximação. Então, são 2 pares de elétrons aqui. O que a água tem? 2 pares de elétrons não ligantes e 2 pares de elétrons ligantes. Tá? Então, como depois ele fala, se sobrar algum elétron, a gente faz ligações múltiplas, não sobrou nenhum, porque eu usei os 4 aqui. Essa é a fórmula que eu tenho para a água. Faz sentido? Conseguiram chegar nela? Não conseguiram? Onde travou? Deu tudo certo? Tudo tranquilo? Sim? Certo? Então tá. Sim? Então ótimo. Tá? De qualquer forma, gente, vocês vão falar, mas tem algumas estruturas que são meio óbvias, né? O óleo eu já sei e tal. Não leiam por essa forma, porque dependendo da estrutura, né? E aí eu vou mostrar para vocês nos exercícios, eu vou sugerir depois algumas, vai ficando mais complicado, fica mais difícil de entender até quem é o átomo central. Aí você vai ter que ou voltar, igual eu falei para vocês, em alguns conteúdos, ou fazer várias tentativas e ver qual delas se encaixa nas regras, tá? Para isso, para que tudo isso faça sentido, a gente vai tentar entender como é que as ligações se diferenciam, mas não necessariamente só pela distribuição eletrônica. Quando a gente faz uma interação entre um átomo e outro, existe uma propriedade que vai determinar os tipos de ligação que
estes átomos fazem para formar as moléculas, né? E essa propriedade é a eletronegatividade. Vocês já ouviram falar em eletronegatividade? Alguém sabe o que é eletronegatividade? Bem em resumo, tá? O que significa esse termo, essa palavra? O que é essa eletronegatividade? É uma propriedade periódica, perfeito. O que significa propriedade periódica? Significa que ela vai variar na organização de períodos, que é como a tabela periódica se organiza. Perfeito, tá? É uma propriedade periódica. E qual é o princípio? O que a eletronegatividade determina? Tem uma relação, Leonardo, com a energia de ionização e afinidade eletrônica, né? A gente pode fazer algumas correlações, mas especificamente, eletronegatividade quer dizer o quê? É uma propriedade, então toda propriedade é uma tendência, né? Então, propriedade periódica, raio atômico, a tendência de aumentar elétrons ou, né, de aumentar tamanho a partir dos elétrons mais externos, né, ou diminuir tamanho pela atração do núcleo. Qual é a tendência da eletronegatividade? Diz a Elvira que é a capacidade de agarrar elétrons, e o Leonardo a tendência de ceder seus elétrons numa ligação covalente. A Erla, força de atração que um átomo exerce sobre o par de elétrons, tá? Então, em resumo, eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair elétrons. Tá? Eletronegatividade é a tendência, né, que um átomo tem em atrair os elétrons para si. E aí, a gente pode começar a relacionar assim. Tá? Então vamos supor que eu saiba que um átomo quer atrair muito, o outro átomo quer atrair pouco. Poxa, se alguém quer muito e o outro quer pouco, significa que é muito fácil resolver. Dar este elétron para esse que quer pouco, que quer muito. Tá? E aí, este extremo, então vamos partir para um extremo, né? É bom que a gente compare os extremos. Quando um tem a tendência de não querer os seus elétrons e o outro tem a tendência de querer muito, é muito fácil, pega e doa este elétron. Quando a gente tem doação de elétrons, a gente tem uma ligação, né, um tipo de ligação que a gente chama de predominantemente iônica. A gente costuma ouvir só como ligação iônica, mas não é bem assim. Toda ligação iônica tem característica covalente, toda ligação covalente tem característica iônica também, só que uma delas vai dominar. Então, por isso que a gente dá um nome exclusivo para elas, por isso que a gente chama de ligação iônica ou ligação covalente. Mas, para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisa partir dessa tabela aqui, ó, que é a nossa tabela de valores de eletronegatividade. Tá? Essa é uma tabela, né, bem geral, só com valores de eletronegatividade, mas vocês encontram em algumas tabelas periódicas específicas, tá? Cuidando sempre, porque esses valores não são redondos assim, tá? Eu peguei uma simplificada só para a gente comparar aqui e não complicar muito os nossos dados. Percebam, ó, os halogênios não têm valores de eletronegatividade. Por quê? Porque, por regra geral, eles não vão participar de ligações. Já se sabe que sim, mas por regra geral a gente não estuda eles nas ligações específicas, né, nessa parte introdutória mais geral. Pergunto, então, qual é o elemento que tem maior eletronegatividade? Quem lembra? Ou olhando na tabela, mas quem lembra qual é? O flúor, né, Aline? Isso aí, tá? Então, o flúor tem
a maior eletronegatividade, né? E eu vou representar a partir de agora a eletronegatividade por este símbolo aqui. Que símbolo é esse? É uma letra grega. Alguém conhece? Só por curiosidade? Se fosse em sala, a gente podia sortear um chocolate, para se alguém soubesse. É o Ki, uhum, é esse mesmo, tá? Ki, né, que pode ser escrito com o C ou como se lê, né, o Ki, né? Ó, viu, Leonardo? Ganhei um chocolate, tá? Vou ficar devendo. Quando a gente estiver no presencial, você vai lá e bate na minha porta, aí pede, tá? É o Ki. Esse termo aqui usa na estatística. Vocês usam muito, não sei se vocês já tiveram ou terão estatística, mas tem um termo lá chamado Ki quadrado, né? Um teste estatístico lá, e vocês vão usar bastante. Este Ki é o que vai determinar, simbolizar para nós a eletronegatividade. Então, quando eu falar para vocês assim, ó, vou pegar um valor aqui, por exemplo, eletronegatividade do nitrogênio. Então, é o Ki do nitrogênio. Quanto vale? 3. Tá? É a eletronegatividade do silício. Então, é o Ki silício. Quanto vale? 1,8. Tá? Travei? Travei, não travei? Não travei, então? Não? Então, acho que foi alguma coisa, talvez aí, Aline, mas se precisar sair e entrar, não tem problema, tá? Fica tranquila. Às vezes, só minimizando, esses dias eu descobri que só minimizando, às vezes, resolve, tá? Mas isso aí, me avisem no chat, às vezes eu travo também, porque às vezes, hoje, por exemplo, como não tem câmera ligada, eu não consigo acompanhar, né, de vocês, se alguém travou para mim ou não, tá? Então, o Ki, né, esse Ki é o símbolo de eletronegatividade. E aí a gente volta aqui e observa o seguinte, ó. Aqui é a representação da variação de eletronegatividade. Então, quando a variação de eletronegatividade for alta, ou seja, um quer muito doar, outro não quer muito receber, nós dizemos então que nós temos uma variação de eletronegatividade alta, tá? Que aí determina para nós uma ligação predominantemente iônica, certo? O que isso quer dizer em valores? Nós temos uma faixa, né? Ó, nessa faixa aqui de 2 até 3,3, quer dizer que a nossa ligação é predominantemente iônica, ou seja, alguém vai doar e alguém vai receber. Como é que eu calculo essa variação? Por exemplo, ó, sódio e cloro. A eletronegatividade do sódio é quanto? Vamos lá. Aqui, vamos lá. A eletronegatividade do sódio é 0,9. E a eletronegatividade do cloro é aqui 3. Tá? Significa que a variação da eletronegatividade na ligação NaCl é 2,1. 2,1, ó, entra aqui, bem pertinho, né? Mas entra aqui, tá? Se é 2,1, significa então que os elétrons vão se transferir de alguém para alguém. Observem, é a variação do maior para o menor, não significa de um lado ou de outro, tá? É uma variação para eu saber quanto de eletronegatividade muda de um para o outro. Não tem positivo e negativo, é um módulo, tá? Então, aqui estando nessa faixa. Mas isso aqui é como se fosse, sabe, validade? Que você olha e fala assim, vence dia 21 de setembro. No dia 20, não quer dizer que no dia 22 vai explodir, tá? É uma data limite, mas dentro daquela data limite tem um intervalo de segurança, porque a indústria não vai colocar no limite do vencimento, porque isso pode acontecer alguns dias antes também. Então, esse limite de eletronegatividade é uma faixa. Não quer dizer que a partir do 2, 1,9, já não tem mais nenhuma característica iônica. Tem, mas quem prevalece, e aí a gente tem aqui, ó, as outras informações, são as ligações, a menor que 2, né, eletronegatividade, quem prevalece aqui
são as ligações do tipo covalentes. Tá? Então, ligações covalentes não estão associadas à doação de elétrons, estão associadas ao compartilhamento de elétrons. Tá? Então, observem o seguinte, neste caso, a gente está mostrando as nuvens eletrônicas. O que são essas nuvens eletrônicas? Como a gente tem, quando a gente tem mais eletronegatividade para um dos elementos da ligação, os elétrons, ficam muito mais concentrados de um lado. Quando a gente tem uma variação, mas essa variação não é tão grande, os elétrons ficam ainda assim mais concentrados, mas ele não fica mais tão separado. E quando a gente não tem essa diferenciação, os elétrons ficam igualmente distribuídos em toda a molécula. Tá? Então, depende muito da variação dessa propriedade que é a eletronegatividade. Tudo bem? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Ele mostra aqui quais são os valores aqui de diferenciação das faixas, dá um exemplo de cada uma das moléculas e mostra os tipos de ligação. Mas é tudo que a gente falou até agora, então não tem nenhuma informação nova nessa tabela. Vou aproveitar para a gente dar uma olhada aqui nos exercícios. Tá? Vamos fazer um deles, os outros eu deixo para vocês como sugestão. O que ele pede? A estrutura de Lewis de cada composto e para que a gente consiga distinguir entre compostos iônicos e moleculares. Eu vou pegar um exemplo aqui, que é o clássico. Por quê? Porque a gente acabou de fazer a estrutura de Lewis para o PCl3, né? Nós determinamos lá isso aqui. Agora a gente vai substituir por bromo. Bromo também é um halogênio, então tem a mesma quantidade de elétrons no nível de valência, vai ter a mesma estrutura de Lewis, então eu vou colocar ela pronta aqui, que a gente já fez. O que esse exercício vai pedir para a gente fazer? Para que a gente determine se os tipos de ligação que estão presentes são iônicas ou covalentes. Vamos observar. Quais tipos de ligação nós temos? Apenas um tipo, né? Fósforo-bromo. Então, a ligação fósforo-bromo ou bromo-fósforo, tanto faz, tá? Não esquece que é tridimensional, que a água, você pode estar olhando a água de frente e você só vê oxigênio e hidrogênio assim, ou você está olhando, né, no plano HOH, vai depender. Cada jeito desenhado, mas como a gente representa é diferente. Qual é a diferença de eletronegatividade? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar a informação de eletronegatividade do fósforo e de eletronegatividade do bromo. Vou lá na nossa tabelinha. Opa, não é aqui, é aqui. A do fósforo é 2,1. Então, a eletronegatividade do fósforo é 2,1. Para quem não conseguiu localizar, vou destacar aqui. Aqui. Fósforo, 2,1. E do bromo, 2,8. Tá? Então, vamos para a eletronegatividade do bromo, 2,8. Qual é o tipo de ligação que nós temos, então, aqui? Não sei ainda, porque nós precisamos calcular sempre a variação da eletronegatividade para a ligação fósforo-bromo, ou bromo-fósforo, tanto faz. Qual é a variação de eletronegatividade? 0,7, né? Que é a diferença entre um valor e outro. O que significa 0,7? Vamos olhar na nossa classificação de eletronegatividade. Onde está o 0,7? Está entre 0,4 e 2. Então, é uma ligação onde tem elétrons compartilhados, mas esse compartilhamento é diferente. Alguém fica mais com os elétrons próximos do que outro. Então, primeiro ponto. Que tipo de ligação nós temos? Covalente. Tá? Então, esse é o nosso tipo de ligação. A pergunta é, neste tipo de ligação aqui, os elétrons estão distribuídos
igualmente? Bom, se existe uma diferença de eletronegatividade, eu posso presumir que não, né? No extremo, existe ainda uma faixa ali, né, de 0,4 para menos, mas geralmente é quando está muito próximo de zero, né? Para dizer que não tem uma diferenciação. Mas entre 0,4 e 0 a gente pode considerar quase que nula. Agora, aqui é 0,7, então, não. Eles não estão distribuídos igualmente. O que significa? Que a ligação fósforo, bromo, tem alguém que está puxando mais os elétrons para si. Quem é este alguém? Bom, quem puxa mais elétrons é quem tem maior eletronegatividade. Então, o bromo tem maior eletronegatividade, certo? Sempre lembrando, é no comparativo, né, entre os dois. Então, tem maior eletronegatividade que o fósforo, tá? Se ele tem maior eletronegatividade, significa que os elétrons estão mais perto do bromo do que do fósforo. Então, se eu for desenhar em volta como vai ficar a nuvem de elétrons, eu vou desenhar assim, ó. Vou colocar uma alaranjada aqui para diferenciar. Tá? Significa o quê? Que os elétrons estão mais próximos do bromo do que do fósforo. Lembra da simbologia que a gente usou? O bromo tem uma densidade de carga negativa. Opa. E o fósforo tem uma densidade de carga positiva. Olhem como é diferente, né? É densidade de carga que a gente tem aqui, diferentemente de carga real. Carga real é quando doou o elétron, perdeu aquele elétron da estrutura, né? Tirou o elétron e foi para alguém. Densidade de carga é, os dois estão usando, mas está indo mais para um para outro. Tipo fone de ouvido. Você divide com um colega. Se um fone está melhor, ele ouve melhor a música, mas os dois estão ouvindo, tá? Então é diferente. Doar elétron e receber e compartilhar, tá? São situações distintas, beleza? Ficou claro, gente? Mais ou menos, totalmente. Próximo de, encaminhado para. Tudo bem? Então tá. Que nada, Aline. Já estava ali armazenado. Foi só fazer o resgate. Tudo ok? Então tá bom, gente. Então tá. Mas se tiverem dúvidas, interrompam, tá? Perguntem. Eu vou deixar ao invés de a gente usar o tempo da aula para isso, eu vou deixar esses outros aqui para vocês tentarem fazer, porque já envolve as duas atividades que a gente fez hoje, né? Que foram que foi a relação, né, estrutura de Lewis e tipo de ligação, né? E ligação iônica e covalente. Eu quero, para a gente utilizar então esse nosso finalzinho de aula, fazer um exercício com vocês que vai explicar como que os átomos vão se aproximar e como é que eles vão lidar com esse abaixamento de energia, né? Lembra que a gente comentou no primeiro momento da aula? A energia vai baixar, porque os elétrons querem se ligar, os átomos querem se ligar, para que esse abaixamento de energia ocorra. Abaixamento de energia, estabilidade, tá? Então, vamos tentar desenhar um gráfico aqui. Então, ó, o exercício pede, vou ler primeiro. Represente o gráfico de energia potencial em função da distância internuclear para dois átomos genéricos que podem se ligar. Explique os principais pontos desse gráfico. Vamos passo a passo. O que ele pede para nós? Representar um gráfico de energia potencial em função da distância internuclear. O que quer dizer isso?
Quando é em função de, significa que quem vai variar, quem eu vou controlar, né? Então, que é a minha variável controlável, então que eu posso controlar, é a distância nuclear. Então, tudo que é em função. É em função de eu conseguir correr tantos quilômetros. Então, vai depender se eu conseguir correr ou não. É em função de eu conseguir ligar o computador. Se eu não conseguir ligar, não tem como eu dar aula. Então, é em função de distância nuclear. Quer dizer, quem vai variar aqui para nós é a distância internuclear. Então, a distância internuclear é o nosso eixo X. Tá? Então, o nosso eixo X é a distância internuclear. Distância internuclear é distância entre núcleos. Então, dois átomos que querem se ligar, né, tem uma distância entre núcleos. Então, entre núcleos de quem? Dos átomos que querem se ligar, tá? Beleza. E o outro eixo é da energia potencial, que é a nossa resposta, o nosso eixo Y, tá? Então, o nosso eixo Y é a energia potencial. Energia potencial é a energia do repouso, né? Então, nós não estamos falando de energia cinética, nós estamos falando de um sistema de energia onde a energia dele vai aumentar ou vai diminuir em função de ele estar mais próximo ou mais longe, tá? É isso que a gente precisa saber. Para dois átomos genéricos, então quer dizer, dois átomos quaisquer, a gente só sabe que ele tem núcleo e elétron, isso é suficiente para nós, que podem se ligar. Então, são dois núcleos e duas eletrosferas que vão interagir de alguma forma para se ligar. O que a gente tem? Então, vamos pensar, a gente tem que olhar a partir de algum ponto, né? Vamos observar, por exemplo, do ponto de maior distância internuclear. Então, dos elétrons estando mais afastados possíveis. Se eles estão afastados, vocês concordam comigo? Eles não estão ligados, estão afastados. Estão nem sabendo que um ou outro existem. Então, nós temos aqui uma referência, né? Vamos supor que ela seja aqui. O núcleo do átomo A, o núcleo do átomo B. Estão numa distância internuclear bastante grande, estão afastados. Então, aqui eles estão afastados. Tá, mas a gente quer saber como é que essa energia varia conforme eles vão se ligando. Então, a distância entre os núcleos, para que eles se liguem, a distância precisa aumentar ou diminuir? Para que os átomos se liguem, as distâncias entre os núcleos precisa aumentar. Então, se aumentar a distância, afasta. Ou precisa diminuir a distância, precisa ficar mais perto, para que haja ligação. Diminuir, né? Então, se eles ficarem longe, não vão se ligar nunca, né? Então, eles precisam se aproximar de alguma forma. Quando eles se aproximarem, então vamos lá, a distância internuclear vai diminuir. Então, vamos pegar um ponto aqui no meio, ó. Né? Por exemplo, aqui pode ocorrer a aproximação. Pode não, vai ocorrer, né? Porque a distância entre núcleos vai diminuir e eles vão se aproximar. Vamos voltar lá na primeira fala da aula de hoje. Quando a gente tem uma diminuição, uma aproximação de elétrons e de núcleos de átomos que podem se ligar, a gente tem, então, uma estabilidade energética. Estabilidade energética é um abaixamento de energia. Então, significa que eu vou, conforme estes átomos vão se aproximando, eu vou tendo um abaixamento de energia. Tá? Olha lá. Abaixamento de energia. Não vai ficar um desenho bonitinho, mas só para vocês terem ideia do que acontece. Então, ó, aqui eu tenho um abaixamento de energia. Né? Por quê? Porque está ocorrendo a ligação. Então, os átomos se aproximando para ligação. Beleza.
Tudo bem. Eu falei para vocês, o objetivo dos átomos se ligarem é baixar a energia. Então, onde é o melhor ponto possível? Onde eu tenho a energia mínima. Onde eu consigo baixar o máximo de energia. Então, vamos imaginar que esse ponto... vamos imaginar que esse ponto seja aqui. Deixa eu só isso emendar aqui para não ficar tão feio. Não tá lá aquelas coisas. Vamos fazer bonitinho, né? Ó, tá? Este ponto aqui, onde eu vou sinalizar de outra cor, é onde eu tenho... Vamos colocar só aqui, ó. A e B na menor energia possível. Ou seja, aqui é onde a ligação efetivamente aconteceu. Isso tudo é o que a gente viu, né? É um abaixamento de energia, os átomos estão se aproximando para fazer a ligação. Então, tá lá longe, numa energia qualquer, vão se aproximando, fala, opa, vi vantagem. Que vantagem que eu vi? Vão compartilhar elétrons, um vai doar para o outro, aí vai voltar naquele qual é o tipo. Mas eles estão se ligando. Se ligou, abaixou a energia. Beleza, chegou a uma determinada distância. Mas essa distância entre núcleos, percebam, ó, um núcleo, outro núcleo. Foi chegando perto. Tem elétrons em volta aqui, tem elétrons em volta aqui. Os núcleos foram chegando perto, se ligou, compartilhou elétrons, doou elétrons, qualquer coisa. Só que esses núcleos conseguem ir se aproximando mais. Quando os núcleos vão se aproximando mais do que eles precisam para a ligação, o que acontece? O que vocês acham que pode acontecer? Se repelen se acercam demasiado. Exatamente. Eles vão se repelir e, exatamente, Ingrid, podem chegar a um ponto, se não tiver controle, de ter um choque. A gente sabe que não existe esse choque entre núcleos. Por quê? Porque as forças de repulsão são muito fortes, mas se deixar aproximar demais, eles vão bater um no outro, né? Bater um no outro é algo estável? Não. É algo que eles querem? Não. Essas forças de repulsão são forças estáveis? Não. São coisas que eles querem? Não. Então, aqui é o ponto ótimo que a gente vai chamar. O que é ponto ótimo, né? É o máximo a menor energia possível e a ligação completa. Então, nós vamos falar que é o nosso ponto ótimo. É otimizado, né? A partir daqui, o que a gente tem? Vou pegar uma outra cor. Aqui. A partir daqui, nós temos isso aqui acontecendo, ó. Aumento de energia. Que é decorrente das forças de repulsão, tá? Então, quer dizer, os elétrons os núcleos e os elétrons estão afastados, não está um se interferindo no outro, vem vantagem um no outro, vão se aproximando, chega a uma distância, compartilhou elétrons e os núcleos estão lá. Beleza, aqui está ótimo. Tentou aproximar mais que isso, não está mais estável, porque os núcleos estão se repelindo, os elétrons estão se repelindo, e energia de repulsão é igual pegar dois ímãs. Quando estão repelindo, eles vão querer se afastar, você não consegue soltar eles se repelindo, eles vão pular um para cada lado. A mesma coisa para os átomos. Então aqui, eles vão ficar como se fosse, né, uma invasão de núcleos, uma proximidade muito grande de núcleos aqui, onde a gente tem, por exemplo, para a eletrosfera, uma sobreposição, tá? E essa sobreposição aqui tem repulsão tanto, né? Aqui, deixa eu manter aqui nessa cor. Opa, aqui. Repulsão tanto elétron, quanto próton, né? Ou seja, tanto núcleo, quanto eletrosfera. O perfil do gráfico é esse, só para mostrar que onde que uma ligação química efetivamente é consolidada? Quando os átomos chegam nesse estágio aqui, ó. E aí eu vou deixar bem grosseiramente grifado.
tá? Só para mostrar que a ligação química, ela é estudada quando eles estão ali, mas não quer dizer que anteriormente não existia uma situação e que não pode existir uma situação desfavorável, tá? Então são os pontos do gráfico que geralmente a gente não vê. A gente fala, ligação química, Na igual com Cl, beleza. É nessa parte azul que a gente está estudando. O que acontecia antes? O que acontecia depois? Podem ter outras possibilidades, tá? Pessoal, por hora, né? Tá claro para vocês? Deu para entender pelo menos o mais importante? Vocês vão assistir de novo, eu sei que vocês vão rever, vão ver os exercícios, tal, mas o principal, tá tranquilo? Querem que repita alguma coisa? Querem que retome alguma coisa? Profe, ¿cree que podría ser el ejercicio C de la estructura de Lewis? Esse aqui? El C. Esse aqui eu vou deixar para vocês refletirem, porque esse C aí esse C aí não é tão direto assim. Mas o primeiro desafio que eu diria para vocês é: quem poderia ser o átomo central? Isso vai responder boa parte. Mas tentem fazer. Qualquer coisa me manda e-mail que eu ajudo a responder. Tá bom? Não, eu não vou fazer esse tipo de coisa com vocês, não, tá? Não vou colocar na avaliação aqueles que a gente não resolve, eu não sei o quê. Não é essa a intenção, fiquem tranquilos, tá? Qualquer coisa, se não resolverem, não conseguirem, depois eu resolvo com vocês, eu coloco um material complementar, ou até quando a gente voltar lá eu resolvo, não tem problema, tá? Mas tentem fazer, vale a pena. E aproveitem os colegas, né? Conversem entre vocês para ver que respostas vocês chegaram. Bom, pessoal, então, como eu falei lá no começo, né, a gente não termina hoje, nesse primeiro bloco, nossa próxima aula dedicada, então, à entrega da avaliação. Eu vou disponibilizar para vocês aí, provavelmente no fim de semana já, a avaliação dessa primeira parte. Vocês têm até o dia da aula, né, para me entregar, até o dia da aula final do dia, né, então 23h59 do dia, para me enviar a avaliação. Eu vou deixar todas as instruções lá, tudo bonitinho, como que é para resolver. E aí, quem não puder resolver em outro horário, tem o horário da aula para resolver a avaliação. É como se fosse o dia da prova, só que vocês têm acesso a ela bem antes, então podem resolver antes. Professor, eu não posso, meu horário e tal, não tem problema. O horário da aula fica destinado para resolver a avaliação. Então, vocês têm aí, né, desse período, o horário dedicado à aula. Quero resolver antes, enviar antes, não tem problema. Tá? Aí vai ficar a critério de cada um, tudo bem? Então, semana que vem não temos encontro, e aí, por hora, nós só nos encontramos no retorno, tá? Então, lá em fevereiro do ano que vem, parece longe, mas do jeito que o tempo está voando, daqui a pouco nós estamos aí novamente. Então, se não nos encontrarmos, um excelente fim de ano para vocês, tá? Eu vou colocar, assim que baixar a aula eu coloco, mas ultimamente tem demorado um pouco para baixar a aula, tá? Provavelmente mais no fim da tarde eu consiga colocar para vocês a aula já, porque daí eu upo no YouTube, né? E já coloco o link lá para vocês, mas eu não sei porque o Siga tem demorado um pouquinho para me dar o link definitivo, então vou garantir aí, comecinho da noite, por exemplo, eu já coloco, aí vocês já vão ter ela lá. Se vier antes, eu coloco antes, tá? Então, um bom fim de ano para vocês, descansem, aproveitem, obrigado, tá? Obrigado, e tudo com moderação, tá? Não queiram compensar o quase fim da pandemia em uma festividade, diluam a coisa, tá? Quero encontrar todos e todas aí em fevereiro, tá bom? Obrigado, gente. Bom fim de ano, tá? Aproveitem bastante. E a gente se fala, então, depois do final da avaliação, aí é só no que vem, né? Porque a nossa avaliação tá marcada para o dia 17, né? Depois do dia 17 é 24 já não tem mais calendário, então daí é só em fevereiro. Aí em fevereiro a gente volta com o segundo bloco da disciplina, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, então. É uma satisfação sempre vê-los e vê-las. A gente se encontra no ano que vem, mas eu estou online. Qualquer coisa, só dá um grito. Tá bom? Valeu, gente. Obrigadão, viu? Até mais. Um bom restante de dia para vocês.